Pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Vamos aqui responder, como eu tinha prometido, sobre uma pergunta. O cristão pode beber vinho? Bom, entenda uma coisa. Quando você fala de ler ou ouve algum versículo que supostamente dá a entender que a Bíblia abre parênteses ou abre uma ênfase para o consumo do vinho alcoólico, você tem que entender que existe dois tipos de vinho na Bíblia, descrito na Bíblia. Um é o alcoólico e o outro é o suco de uva, que é pisado no lagar e ali é feito o suco de uva, da uva fresca. E há o vinho fermentado, que eles fermentam, que tem um alto teor de álcool ali por conta natural da fruta. Tá? Então, na Bíblia, Deus tolerou o consumo de bebida do vinho por conta da sua misericórdia. Porém, ele não endossou isso e nem a sua palavra endossa o uso da bebida forte. Muito pelo contrário, a Bíblia ela vai nos pedir para nos afastar da bebida forte. Tá? Vamos aqui a uns versículos bíblicos. Eu vou dar alguns versículos aqui, depois você vai ler aí outros que vai dar entender a mesma coisa. O Provérbio 23, 29 diz assim: de quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho. Provérbio 21 vai falar sobre o vinho zombador. Daniel capítulo 1 vai dizer que Daniel se afastou-se do vinho, do banquete oferecido a ele. Provérbio 31 também vai falar que a mãe do rei Lamael, ela pediu seu filho para se afastar do vinho. Você vai ver também que o uso do vinho, ali no contexto alcoólico, né, o vinho forte, foi o protagonista de grandes problemas. Por exemplo, o rei Xerxes, do rei da Pérsia, né, que teve ali problemas com a rainha Vasti por conta da bebida. Você vai ver Sansão teve problemas na sua carreira ali por conta do uso excessivo da bebida forte. Enfim, mas aqui, né, eu vou ser mais curto possível, porque isso, né, tem muitos versículos se baseando nisso. Eu não quero aqui tomar muito tempo, mas o principal é isso: a Bíblia não endossa, né, o uso do álcool, da bebida forte. E também outra coisa interessante, que quando fala do cristão e a bebida, não fala de outra bebida que nós vemos por aí, essas inventadas. A gente está falando do vinho. O vinho, a bebida feita da uva. Tá? Mas, por outro lado, a Bíblia não pede e não diz que nós devemos condenar pessoas que pensam e que encontram razão para fazer o uso do vinho. Mesmo que seja, acredito que seja de forma, né, social, de forma controlada, planejada, enfim. Mas Paulo se deparou com pessoas naquela época que eram cristãs, mas que comiam carne e bebiam vinho, tá? E outras não faziam isso. E havia ali uma briga entre eles. Eu sou salvo porque eu não como, não bebo, e enfim, existia uma contenda. E Paulo vai dizer que para pararem com isso. Ele fala assim: os que comem e bebem, não faça isso para afrontar os que não comem e os que não bebem. Né? E respeitar, para que você comendo, você que come e bebe, não seja de tropeço para o seu irmão. Então ele fala assim: já que você come carne e bebe o seu vinho, faça isso de forma discreta e particular, para que você não faça pecar o seu irmão. Né? É como você, por exemplo, a Bíblia fala da carne do porco, das carnes que são consideradas perigosas, né, para o consumo. Né? Alguns religiosos não comem carne de porco, há outros religiosos que comem. Então, se você for chamar uma pessoa que come carne de porco, que não come carne de porco, para ir almoçar na tua casa, tu oferecer ele carne de porco, tu está afrontando ele, não tá? Então, Paulo existe a mesma coisa. Então, em Colossenses capítulo 2,
Colossenses 2,16, Paulo também vai dizer a mesma coisa. Ninguém tem, olha o que ele diz, ninguém tem o direito de julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, né? Ou como o dia de sábado. Ninguém o julgues, porque o reino do céu não é comida e nem é bebida. O apóstolo Paulo ele repreendeu até Pedro, né? Pedro tinha um preconceito, né? Pedro era muito preconceituoso, né? Com aqueles que não defendiam a circuncisão. Olha o que está escrito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo repreendeu ele ali. Né? Por quê? Porque quando Tiago chegou com o povo dele que não defendia, né, a circuncisão, Pedro comia com os gentios, fazia tudo com os gentios. Mas quando chegava o povo da circuncisão, né, ele se retirava. Aí Paulo disse para ele, ó, tu come, tu fala dos gentios e come com os gentios. E vocês agora, vocês ganham as pessoas incircunciosas para Jesus e agora você é o que desprezam eles, né? E Paulo, o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro ali sobre essa questão do preconceito. Então, meu amigo, o que eu tenho para dizer a você é o seguinte, né? Você que toma sua taça de vinho e você é um cristão, você é um crente, eu aqui não posso condenar, tá? Porém, o que a Bíblia fala para mim e para você é para nós termos responsabilidade naquilo que nós fazemos. Mas que Deus abençoe você, ok? Eu aqui faço o meu, tenho pé de jabuticaba aqui, eu faço aqui o fermento aqui, a minha jabuticaba aqui, mas eu tenho um cuidado muito grande para que faço a mistura com água e depois dela pronta, não deixo ela fermentar muito para não criar ali o teor de álcool e faço o uso como se fosse praticamente um suco, né? Então é isso. Mas no geral a bebida forte ela é perigosa, portanto é preciso ter muito cuidado, né, com isso. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.